pessoal? Boa tarde ou boa noite, no seu horário aqui, quem vai estar assistindo o vídeo. Domingão, dia 5 de abril. Estamos ainda em meio à quarentena, né? Quase na reta final para a quarentena aí. Aqui em São Paulo, na Marginal Pinheiros, dando uma voltinha com o carro, de boa, na tranquilidade. Resolvi conversar um pouquinho aqui com vocês, né? A gente não tem muita coisa para fazer na quarentena nesse período. Vou falar sobre um assunto polêmico. Como vocês podem estar vendo, eu tô aqui dirigindo um Fiat Maré. Essa aqui é uma unidade HLX 2.4 2001, traseira antiga ainda. Então, eu digo polêmico porque falar sobre um Maré, um Fiat Maré, seja de qualquer motorização, é um assunto polêmico, né? Vou aproveitar aqui e trocar uma ideia com vocês, na boa. Passeando um pouquinho por São Paulo, aproveitar que também hoje é domingão, tá mais vazio normalmente, né, devido aí à questão do vírus, né, da pandemia, né, da Covid-19. Então aí a gente pode dirigir mais sossegado aí. Bom, que acredito, né, para muitos aí já ouviu sempre falar do Maré. Maré, ela tem dois tipos de fama, né? Ou que é um carro que quebra muito, um carro que é frágil, um carro que não é confiável, um carro que não é bom, ou que o carro anda muito, né? Então, aproveitar aí para falar um pouquinho com vocês, que eu tenho uma certa experiência já com o carro, seja de pessoas anteriores, amigos, né, que tenham o carro, ou da minha própria experiência com essa daqui, tá? Já faz um pouco mais de 2 anos que eu tenho carro, então acho que eu já tenho alguma coisa para falar sobre. Nada mais falar sobre aí rodando com o carro, aproveitando a cidade um pouco. Bom, vamos lá. Quando eu comprei o carro, várias pessoas, assim, que não tem tanto convívio com o carro, talvez, perguntou, cara, por que o Maré? Nossa, Maré é bomba, o carro não é bom, o carro é frágil, quebra muito, enfim. Cara, eu ouvi já de algumas outras pessoas, assim, que estão no mundo dos carros, né, os gearheads da vida, né. Carro é dono, não existe carro ruim. Todo carro pode ser bom, ele tem esse propósito. O carro ele só se torna ruim ou bomba dependendo do dono, né? Então, ou seja, um carro que não, no caso do Maré, ele foi muito injustiçado, ele teve erros da própria montadora da Fiat em alguma parte, uma parcela de culpa, e tem a parcela de culpa dos próprios proprietários ao longo da vida, e, né, que isso deixa o carro ficou depreciado de valor, né? Então, ou seja, um dos primeiros erros aí do Maré no manual de manutenção do carro, né, o manual que vem no carro, ele informava para fazer as revisões exatamente igual é feito na Europa, a cada 20 mil quilômetros, sem limite de tempo. Só que, cara, isso não funciona pro Brasil, isso não foi adaptado ao Brasil, né? Porque eu digo isso porque lá fora, na Europa, a gente não tem um clima tão quente quanto é aqui no Brasil. A gente tem qualidade de combustível lá muito superior à nossa, né? Aqui no Brasil, a gasolina, ou, né, as marés convertidas a álcool aí, né? No caso, as preparadas turbo, o pessoal faz conversões para álcool, para o carro ser mais adequado, enfim. Solo, né? O nosso asfalto, infelizmente, no Brasil é muito castigado. Lá é muito melhor, tem um asfalto liso, tem um padrão melhor, né? E lá, acima de tudo, a gente tem profissionais que se dedicam às manutenções dos carros,
montadora dando apoio. Aqui falta um pouco dessa parte, mas teve essa participação do erro da Fiat, mais a parte da manutenção dos proprietários, né? Então a gente teve carros aí que deixou acontecer essa troca aos 20 mil quilômetros ou mais. Teve muita gente que andou muito mais do que isso. Aí obviamente os motores quebram, eles não aguentam. Isso não, cara, é qualquer carro, né? Pode ser, aqui no vídeo vocês podem ver, tem uma Tucson, um Fox, tem um HB20 ali. Atrás de mim tem um Mercedes 680, tem um outro Onix. Então, cara, os carros, eles eles precisam de um cuidado. Lógico, lá fora, como o combustível, o óleo, tudo é de uma qualidade superior. Então, isso não prejudica tanto. O clima ser mais frio também é o ideal. Mas aqui no Brasil, é muito quente comparado lá fora, o que esse carro estava projetado. Então teve esses poréns da própria Fiat, os proprietários serem relaxados com troca de óleo, a manutenção em si do carro, troca de correia, parte de arrefecimento. O brasileiro, todo mundo fala que o brasileiro é um apaixonado por carros. Na verdade ele não é tão apaixonado por carros assim, porque a grande maioria dos brasileiros, eles tem carro para andar, para se locomover do ponto A ao ponto B, né? São poucos que gostam de fato do carro, como eu gosto de carros, eu tenho outros amigos que gostam. Então, né, não dá para generalizar. O brasileiro não é que ele é um apaixonado por carros, mas enfim, o tema não é esse agora no momento. Então teve esse problema. Mas o carro, ele não é uma bomba. Ele pode sim se tornar uma bomba se não tiver a manutenção correta. Se ele não tiver suas trocas de óleos respeitadas, troca de líquido de arrefecimento, a falta da manutenção, se não tiver, o carro realmente ele vai se tornar uma bomba. E não é só o Maré, qualquer outro carro, ele pode acontecer isso. Ele pode acontecer isso com essa linha nova TSI da Volks, a linha EcoBoost da Ford, a linha mais resistente, né, parrudo que é e confiável que um Toyota, um Honda pode acontecer devido à falta de manutenção. Se você não der a manutenção devida, qualquer carro ele pode se tornar uma bomba. E conforme vai passando os anos, que o carro, aquele modelo ou aquela geração saiu de linha, e hoje em dia está com essa tecnologia downsize, que é muito interessante por sinal, apesar de eu preferir os motores grandes, devido ao ronco do motor, torque, enfim, uma série de coisas. É muito interessante, mas hoje a tendência que eu vejo, não só no Brasil, mas mundial, é que os carros sejam assim, sejam motores downsize. E funciona bem, funciona muito bem, né? Então, só que eles são downsize, o que tem neles para eles andarem mais? Um turbo compressor, é isso. Então, esses carros, daqui para frente, se assim, o proprietário, o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, quantos proprietários forem, não fizerem umas revisões rigorosas, tudo certinho, são carros que vão se tornar bombas sim. E vão pegar a fama que o Maré teve, que o Tempra teve, ou tem, e tantos outros carros por aí, né? Enfim, eu só citei os dois que são alguns mais falados, principalmente Maré, né? Mas o carro em si, ele é muito bom, ele é muito confortável, ele é um carro seguro, estável. Claro, tem carros mais seguros que ele, pra época, né, ou hoje mesmo, mas tô pensando no carro em si, o Maré. Um dos problemas do carro se tornar uma bomba, qualquer carro, ou no caso, né, o Maré, correia dentada. É uma coisa que nesse carro, tanto a parte de lubrificação, ou seja, trocas de óleo, bomba de óleo, né, inclusa, e correia dentada nesse carro, e a parte de arrefecimento tem que ser respeitada rigorosamente. Muitas vezes é melhor fazer algo, você pecar por ser tão precioso, do que
pecar pelo erro. Então, correia dentada, né, aqui na cidade de São Paulo, né, que é uma cidade mais tranquila, não é uma cidade que tem minério nem nada que pode atacar tanto assim a parte de correias. 40 mil quilômetros ou 2 anos, porque borracha envelhece, gente. Borracha envelhece. Muita gente não presta atenção nisso, tá? Então, são pontos a serem olhados, assim, quando for comprar uma areia, ou se você tem o seu, né? É uma coisa que tem que prestar atenção, porque é delicado, tá? Por exemplo, comparando com o motor AP, por exemplo, se estourar a correia dentada de um motor AP, basicamente não acontece nada. Troca a correia, bota o carro no ponto certinho, não necessita de ferramenta de fasagem e tudo bem, né? Eu tenho um motor AP, eu posso falar um pouco sobre isso também. No Maré ele necessita de ferramentas de fasagem específicas para cada motorização, para o motor 1.6, 1.8, 2.0 aspirada, 2.0 20 válvulas turbo e a 2.4 20 válvulas aspirada. Elas têm cada uma a sua ferramenta específica. Então tem que se usar as ferramentas, tem que respeitar a troca da correia, porque caso uma correia dessa arrebente, ela vai atropelar válvulas. Isso é um fato, toda maré acontece isso. É o projeto do motor. A maioria desses carros que você está vendo aqui, ó, tem uma Tucson ali, aqui tem um Azira. O Azira não, porque eu acredito que é corrente, não tenho certeza, mas enfim, esses carros modernos, a maioria deles, os que usam correia dentada, se quebrarem, com certeza vão atropelar válvulas. A câmara de combustão é pequena, então o pistão ele vai bater na válvula. Então são coisas que, assim, tem que ter atenção, gente, tá? Então, isso contribuiu para a fama do Maré. O brasileiro sempre acostumado com carros de projeto mais simples, tá? Lembrando, eu tenho um Versalhes, eu tenho um carro de motor AP, compartilhado a mecânica do Santana, tá? Então, o brasileiro estava acostumado com isso, com Santana, Fusca, Brasília, não menosprezando os carros, tá, gente? Pelo amor de Deus, Gol, que são carros que eu aprecio muito, por sinal. Então, eles estavam acostumados com esses carros de mecânicas mais simples, mais tranquilas de se mexer, né? Carros que não são tão sensíveis a esse tipo de coisa. E o que acontece é o que já é esperado. O cara tá acostumado a comprar uma correia dentada que custa R$20 e a mão de obra é R$80 para trocar. Quando você pega uma Maré, você tem a correia dentada que custa R$70 e você tem uma mão de obra mais de R$200, 300, 400, R$500 para você trocar uma correia dentada. Porque é um projeto mais evoluído, é um projeto moderno. Então, o brasileiro assusta. O que é normal, não vou dizer que ele não tem que ficar assustado, ele não está acostumado com isso. Então, lógico, o que não é comum pra gente, a gente assusta de fato, né? Mas o carro não é ruim, o carro não tem baixa qualidade, muito pelo contrário. O carro é de ótima qualidade, é um carro gostoso, potente principalmente. Uma das famas do Maré é de ser potente, né? Então, dá uma aceleradinha aqui, ó. Um pouquinho, cara, 140 por hora. Entendeu? É um carro muito gostoso de andar, é um carro potente, é um carro evoluído, é um carro firme, é um carro seguro. Desculpa. Então é interessante. E hoje você compra Maré a preços extremamente acessíveis demais. Essa unidade aqui, por exemplo, foi um carro de R$5.500. Mas a gente tem Maré de 2, 3, 5, 10 mil reais. Então é um carro que tem um valor acessível de compra. Então quem, né, sempre teve o sonho de ter um carro desse, ele acaba embarcando numa dessas. Só que isso pode ser o pior erro da pessoa. Acaba comprando muito barato e enfrentar grandes problemas aí, né, que já estavam no carro. Troca de óleos negligenciadas, parte de arrefecimento ruim, que mais? Parte de suspensão danificada, freios, enfim, tá? Mas
às vezes a pessoa também não tem condição, ela quer o carro, mas ela quer como um projeto, fazer aos poucos, ir comprando, fazendo, ajeitando. É legal, é muito bacana. Esse carro aqui eu também não comprei pronto, eu comprei com um valor mais baixo, um carro muito bom, muito íntegro, de único dono, com documentações, enfim, todo o pedigree que eu podia ter do carro. Mas teve uma fatalidade nesse meio do caminho, numa troca de óleo, né, que eu fiz por ser cauteloso, e o motor acabou sendo danificado devido ao profissional que fez a manutenção no carro de simples troca de óleo, que não requer nenhuma coisa absurda nesse carro. Aconteceu. Então tem que ficar muito atento a isso, pessoal. É de suma importância nesse carro, parte de troca de óleo, correia dentada e arrefecimento, tá? Questão de, assim, nesse carro, o que eu vou dizer? Talvez os valores da época dela convertido para hoje, deve ser um carro que chegaria próximo dos 100 mil, ou passaria dos 100 mil. Em 2007, que é a última geração, uma turbo no site da Fiat, por exemplo, era encomendada com direito a tudo com teto solar, apesar de teoricamente não existir nenhuma turbo 2007 com teto, tá? Porque era um carro totalmente por encomenda, e caro, era um carro de 100 mil reais, né? Então era um carro caro. Então um carro, ele vai ter a manutenção de um carro de 100 mil reais, é o padrão do carro, né? Então não tem algumas coisas que a gente infelizmente não consegue fugir, né? Então o carro sempre vai ter essa manutenção mais cara. Não vou dizer que tudo é caro nesse carro não, tá? O que é caro realmente nesse carro, parte de motor,